Bom, o assunto hoje é sobre feixe de retas paralelas. E aí, quando se fala em feixe de retas paralelas, nós temos os segmentos proporcionais, tá? Então, observe aqui que nós temos 4 retas paralelas e temos aqui 2 transversais. Não é obrigatoriamente que apareça aí as retas transversais. Portanto, que na questão ele marque, por exemplo, aqui, ó, nesse ponto, um segmento em que esse segmento tem a medida. Por exemplo, se eu não tivesse essas 2 transversais aqui, teria que esse segmento marcado pelos 2 pontos que eu acabei de fazer mede 20 centímetros, tá? E assim sucessivamente nos outros segmentos. Então é o seguinte: quando nós estamos tratando de segmentos proporcionais, nós iremos fazer, claro, as razões, tá? Então, vou pegar aqui a razão 20, que é a medida de um segmento, tá? Sobre 15. E vou, digamos que ela seja aqui igual a 12 sobre 9, tá? Se essas razões aí elas resultarem em um mesmo valor, ou se elas forem iguais, como é que você verifica isso? Simplificando a primeira fração e simplificando também a segunda. Se no final elas resultarem no mesmo valor, realmente os segmentos aí são proporcionais. Caso não resulte, não são proporcionais. Ou então você pode fazer o cálculo do meio pelos extremos, tá? Então, ó, vamos simplificando aqui a fração 20 sobre 15. Se você simplificar em cima e embaixo por 5, tá? No numerador e no denominador, você vai perceber que vamos ter aqui, ó, 4 sobre 3, tá? E a outra razão, se você simplificar ela aqui também, ó, só que por 3, observe que ela também vai ficar um 4 sobre 3, um 4 terços, ó, 12 por 3 é 4 e 9 por 3 é 3. Então, quando você tem que a razão entre os segmentos aí de 2 segmentos de uma paralela é igual à razão de outros 2 segmentos de outras paralelas, significa que esses segmentos eles são proporcionais, ou seja, quando a razão entre as medidas de 2 segmentos é igual à razão entre as medidas de outros 2 segmentos, teremos isso aí, tá? Os segmentos proporcionais. Outra forma de você fazer essa razão. Se você pegar 20 e colocar aqui sobre 12, será que vai dar uma proporção? Se eu pegar o 15 sobre 9, e aí? Vamos ver. Se simplificarmos aqui em cima e embaixo, numerador e denominador da primeira fração, por 2, nós temos aqui um 10 sobre 6, certo? Observe que dá para simplificar mais uma vez a fração, agora 10 sextos, por 2 mais uma vez, vai ficar o que? Um 5 terços, tá? Já a outra fração, observe que podemos simplificar por 3, né? Então, simplificando por 3, aqui, ó, 15 por 3 é 5. E 9 por 3 também é 3, tá? Então, observe o que foi que aconteceu. Na primeira fração, eu peguei o primeiro segmento com o segundo e disse que a razão entre eles dois é igual à razão entre a medida do terceiro segmento com o quarto. Beleza? E deu certo.
A outra razão que eu formei foi o 20 sobre o 12 e disse que era igual aí a 15 sobre 9 e consegui de fato uma proporção, tá? Então, se você pegar, por exemplo, 9 sobre 15 e dizer que é igual a 12 sobre 20, você também vai achar aí essa proporção e verificar que os segmentos nessa sequência eles vão ser proporcionais. Agora, se por algum acaso você pegar assim, ó, 20 sobre 9 e querer afirmar que essa fração é igual a 15 sobre 12, será que nós vamos conseguir uma proporção? Então, ó, observa aqui que esse 20 por 9, se nós dividirmos aqui, 20 sobre 9, vai ficar 2, que dá 18, né? Sobra 2, 20, fica 2 de novo, vai ficar 2,22222, aproximadamente uma dízima periódica, 2,222. Já quando você divide 15 por 12, vai ficar 1, aí sobra 3, né? Fica um 30, 1,2 e alguma coisa por aqui, tá? Então observe que aqui não deu para você formar uma proporção. Por quê? Porque quando você for formar os segmentos proporcionais, eles precisam seguir uma ordem. Por exemplo, esse aqui, ó, 20 sobre 15, peguei de cima para baixo, e os outros dois peguei de cima para baixo. Como eu falei, se você invertesse 15 sobre 20, você teria que pegar a outra fração e ser 9 sobre 12. Essa outra fração aqui que foi proporcional, ó, vou circular ela, eu peguei, observe, 20 sobre 12. Eu pulei um segmento aqui, ó, e disse que ela seria igual a 15 sobre 9. Também pulei um segmento, seguindo uma mesma, o que? Proporção. Já nesse outro, vou até circular de vermelho, não deu certo. Por quê? Porque quando você for montar a razão, observe o que é que acontece. 20 sobre 9. Pulei dois valores. Já quando eu peguei o 15 sobre 12, não vou pular nada. Não tem uma proporção nesse meio, não tem uma sequência, não tem uma ordem. Então, quando isso acontece, você vai ver que realmente eles não são proporcionais, tá? Então, espero que tenha dado uma clareada aí na mente de vocês sobre os segmentos proporcionais e como vocês podem montar a razão.